Lutar pela inclusão das mulheres é lutar pela equidade de gênero, com mais mulheres ocupando posições de poder. Hoje nós abordaremos um tema muito sério, com toda a delicadeza, leveza e perspicácia que somente nós, mulheres, podemos oferecer. Neste mês da mulher, não nos presenteie apenas com parabéns. Nos dê voz e espaço. Sejam todas muito bem-vindas a esse podcast. Obrigada. Eu sou a Camila Obsi, sócia-diretora da Consult. Estou muito feliz de estar aqui hoje e eu gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Samara Lohana. Eu tenho 15 anos de proteção veicular. Sou mãe da Beatriz, casada com o Márcio. Entrei no processo de veículos, com 14 anos. Fui borracheira e diamantista de uma recuperadora de rodas. E toda vez que eu tentei sair de carro, deu errado. E aí eu voltei para trabalhar com carro. Entrei pelo ramo de associação por uma assistência 24 horas. Muito tempo atrás, fui supervisora de assistência de várias associações que hoje são gigantes. E aí, dali para frente, eu não saí mais. E na hora que entrei na área de sinistro é igual cachaça, a gente vicia. E aí, eu já tenho 7 anos de gestora, quase 10 de sinistro. E muito feliz, quero ficar muito tempo ainda na área. A gente teve o prazer, Samara, de se conhecer há muitos anos. E muitos anos também que a gente não se encontra, então é um prazer reencontrá-la aqui nessa mesa. Obrigada. Pra gente falar um pouquinho desse mercado que a gente se dedica tanto há tantos anos. E a gente vem, sim, transformando aí, pouco a pouco, esse lado das mulheres na proteção. Sim. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Ana Paula? Então, meu nome é Ana Paula, Eu tenho 45 anos, tenho 2 filhas, uma de 17 e a outra de 27, que iniciaram comigo também nesse ramo de proteção veicular. Eu caí assim meio que de paraquedas. Na verdade, eu trabalhava na KPM, com seguro, mas era de vida, não tinha nada a ver com veículo, e saí da KPM e fui trabalhar na proteção veicular. E de lá para cá, estou até hoje. Família toda de proteção, né? Em média, a família toda de proteção, toda protegida. Eu tenho, em média, eu acho que uns 16, 17 anos na área de proteção veicular. Hoje também atuo na área de assistência, mas só que com a assistência de reboque. Eu tenho uns caminhão reboque e a gente vem auxiliando o pessoal aí. Empresária. É isso aí. Obrigada. Seja bem-vinda. Amém. Rafa. Meu nome é Rafaela, eu sou CEO da Forte Assistência, tenho 8 anos de mercado. Comecei também como numa associação, e lá eu fui crescendo, cheguei a diretora. E aí eu comecei a perceber algumas coisas que, dentro das assistências que a gente já tinha passado, tinham falhas. E aí eu saí em 2018 e abri a Forte. E desde então, tô na assistência. Empresária também. Eu também tive o prazer de conhecer a Rafa ano passado, na FenaProve. Éramos as duas únicas mulheres palestrantes. Fomos lá, representamos. Brilhamos, né? Foi ótimo te conhecer lá, anunciar você. Foi ótimo. Meninas, quem me conhece, quem me acompanha no Instagram, sabe que o meu maior sonho é trabalhar com mulheres e para mulheres. Hoje, na Inova Consult, que é a empresa que eu gerencio, que eu sou fundadora, eu já tenho a graça de trabalhar com um time 100% feminino. Então, eu consigo aí um pedaço do meu sonho e do meu propósito de vida, eu já aplico dentro da Consult, trabalhando com mulheres. E estar aqui com vocês hoje é a realização de um sonho para mim. Tô nervosa, eu que já fiz tanta coisa, já fui palestrante, já fui mestre de cerimônia. Mas isso aqui, para mim, tem um peso muito grande, sabe? Estarmos aqui. O primeiro podcast pensado por mulheres, feito por mulheres, executado por mulheres. Então, eu queria muito agradecer de coração mesmo. Primeiro, a entrega de vocês, ao longo de todos esses anos de batalha, de luta, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas por, principalmente, vir dividir aqui com o nosso público, com a gente, esse bate-papo, essa experiência. Então, de coração, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gente. Nós que agradecemos. Lisonjeada. Vamos lá, olha só. Criamos uma caixinha no Instagram, onde a gente recebeu diversas perguntas, em sua maioria de mulheres, 99,9%. E eu separei algumas aqui para a gente ir falando, tá? Então, tem assunto sobre mulheres na proteção, tem assunto sobre liderança, sobre maternidade. Então, eu vou fazendo algumas perguntas e a gente vai batendo um papo a respeito disso. A primeira pergunta é: qual que foi a sua maior inspiração para começar na área de proteção veicular? Eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas qual que foi a maior inspiração para cada uma de vocês?
Nossa, eu tive tanta sorte de ter tantas pessoas boas na minha trajetória, mas quando eu falo de... Eu acho que não foi uma inspiração para entrar no ramo, tá? Mas foi uma inspiração para mudar algumas coisas do sinistro, do ramo que eu estava. Eu tive uma diretora muito legal, não sei se você lembra dela, da Alessandra Reis, e ela me moldou de uma forma diferente. Eu convivia com muitos diretores e muitos gestores homens, de tapa na mesa, e eu tava junto, eu ia no bolo, e gostava, assim, porque era mais sangue frio. Mas quando eu conheci a Alessandra, ela fez eu ter um pensamento diferente do que seria uma gestão mais consolidada, mais humanizada, mais parceira. E aí ela foi um grande exemplo para mim. Eu também tive uma mulher de muita importância, né? Como minha gestora. A primeira, então, na época eu não tinha tanta noção da importância que ela tinha até começar a conviver, né? A passar por esse mundo majoritariamente masculino. E passado tantos anos, eu me vejo muitas vezes replicando tudo de bom que eu aprendi com ela. Então, eu também compartilho dessa mesma experiência de ter tido uma gestão feminina que hoje me permite ser para as meninas da Consult aquilo que um dia ela foi para mim. Então, para mim também é uma inspiração muito grande ter podido ter, assim, uma liderança feminina que, literalmente, gente, eu vejo como muito humanizada. Eu compartilho dessa E todo mundo, às vezes, falava assim, nossa, você é muito mãe, você tem que ser menos humana, você tem que liderar com o fígado e não com o coração. Aquilo, para mim, era um elogio, porque eu tenho pessoas que me acompanham na vida profissional e pessoal até hoje. Mesmo tendo mudado de empresa, eu continuo conversando com pessoas que têm uma ligação comigo pelo tipo de gestão que eu tinha. Eu acredito muito nisso. Isso fideliza, né, na minha concepção. Sem dúvida. Bom, no meu caso foi um pouquinho diferente, né? Eu já comecei... Eu iniciei na área de vendas, né? Conheci a proteção veicular na área de vendas. Saí para vender e aquela loucura toda que na minha época foi, né? Hoje não é mais. A história da proteção veicular hoje é outra. Não tem nada a ver com o que a gente viveu lá naquela época, né? E fui aprendendo. Aí comecei a vender. Aí fidelizei o associado, no caso, né? E o que aconteceu? Eu fui aprendendo de tudo. Como a minha família já vem de proteção veicular e tudo, eu aprendi tudo isso lá dentro mesmo. Aí eu fui aprendendo de tudo. Quando eu me vi, já né, constituímos um corpo de associados e montamos lá a Unacá. E foi acontecendo tudo. Foi vindo coisas em cima de coisas. Então, assim, eu posso falar assim que eu fui gestora. Eu não tive uma pessoa assim para me acompanhar. Eu aprendi tudo na porrada. Então, foi meio que dessa forma mesmo. Vivendo e aprendendo. Eu fiz na prática. Tudo que eu fiz, eu aprendi na prática. Por exemplo, chegou uma época que, como no início, né, a gente fazia tudo, o vendedor, eu já cheguei a pegar o associado, levar na oficina, acompanhar até liberar o carro. Hoje é outra coisa, mudou muito, muito, muito. Mas no início, não. E com isso, eu aprendi todas as áreas. Eu aprendi a área de cadastro, primeiro eu aprendi a vender, depois que eu vendi, eu tinha que cadastrar, depois que eu cadastrava, eu tinha que receber o boleto, depois que eu recebi o boleto, eu tinha que indicar o associado até a associação para poder abrir o evento. Então, nesse percurso, eu fui aprendendo de tudo, que foi onde eu criei uma bagagem para vir com uma associação depois de 7 anos, que eu trabalhei 7 anos na associação. E depois a gente veio com a Unacá, constituímos a Unacá. E, posteriormente, acho que 1 ano depois, eu dei uma louca lá, comprei um caminhão reboque e a gente mesmo começou a fazer reboque para a gente mesmo, porque era um grupo de associados pequeno na época ainda, então eu conseguia, né? Consigo ainda até hoje fazer essa gestão. E foi indo. E aí as coisas foram acontecendo. E vem acontecendo até hoje. E você, Rafa, qual que é a sua equipe, né? Equipe, isso. Gente, no começo é tudo tão equipe, né? Equipe. Nossa, super. Não, teve uma época assim que, por exemplo, eu vendia, eu abri o evento, eu recebi o boleto, o meu marido fazia a vistoria, fazia o reboque, aí ele era o faz tudo, aí foi indo assim até acontecer, e aconteceu, graças a Deus.
Rafa, qual que foi a sua maior inspiração para começar nessa área de assistência? Eu acho que não inspiração para começar, mas para fazer o que eu faço hoje. Eu entrei no ramo de assistência através do meu pai, então foi ele que me inseriu nesse mundo. Ele é corretor de seguros há muitos anos. E eu lembro muito quando eu era pequena e ele às vezes ia dar o suporte para algum segurado dele, que ele saía de casa de madrugada para poder ficar lá no veículo até o reboque chegar, para o cara poder ir embora para casa dormir, porque estava de madrugada. Então, assim, eu acho que hoje o que eu busco dentro da assistência, de conscientizar a minha equipe, de ter esse trabalho humanizado e tudo mais, é muito pelo que eu via ele fazendo e pelo que ele me mostrou que seria um diferencial. E foi ele que me inseriu na área, então acho que ele é minha inspiração. Que na realidade é um diferencial, né? O Sim. atendimento humanizado hoje é uma coisa que tá assim, totalmente fora de muitas associações, né? Tá todo mundo procurando informatizar, né? O máximo possível. Eu, por exemplo, falo, sempre que me oferece alguma coisa, até mesmo lá da Inova, eu falo, gente, me ajuda a colocar isso na cabeça dos meus associados, que eu não consigo. O atendimento, ele faz muita diferença. Muito. Faz. Rafa, isso vai muito de encontro com a pergunta que a Dani fez e mandou especialmente para você, inclusive. Como você consegue ser tão firme e, ao mesmo tempo, tão doce como líder? Então, né, nessa, igual a gente está falando, né, da nossa jornada, né, eu acho que foi um ponto muito difícil para mim poder chegar, porque ao mesmo tempo que você tem que, igual ela falou, você tem que ser firme, ao mesmo tempo tem a hora que você tem que dar colo, que a gente é meio mãezona, né? Então a gente acolhe. E às vezes é muito difícil chegar nesse meio ponto do que a sua equipe naquele momento ela está precisando. Então eu acho que eu consigo porque eu julgo, né? Que eu conheço muito bem todo mundo da minha equipe. Então, eu sei as dificuldades que eles têm, eu sei que ponto eu consigo auxiliar, eu observo muito o que eles estão fazendo, eu procuro muito feedback dos gestores deles, dos supervisores, para eu poder entender o que eu posso ajudar. E aí, eu acho que é muito esse contraponto, né, da gente, ainda mais pelo universo que a gente está, né, que é muito masculino, tem hora que você meio que você é mais firme, assim, nas posições, tudo, principalmente em reunião com o cliente. Mas com a equipe, eu acho que eu consigo manter justamente por isso, por saber dosar hoje em dia. Que no início não era muito assim, mas hoje em dia eu acho que sim. Eu acho a linha muito tênue entre ser, como ela mesma falou aqui, ela usou a expressão firme, né? A gente tem que ser firme o suficiente para as coisas funcionarem como tem que funcionar. Sim. A gente não pode ser carrasca, né? A gente tem que ter um pouco de compreensão, esse acolhimento, né? Ser um pouco mais humanizado. Eu acho a linha muito tênue, assim. Às vezes atender o interesse da empresa e também entender o lado do colaborador. Sem dúvida. Não, eu acho que é a parte mais difícil, né? Sim. E saber separar também. Né? Porque senão acaba que tem uma hora que você cede muito e aí você perde um lado, e tem a hora que você é firme demais e você perde do outro, né? E igual a gente estava conversando um pouquinho antes, né, do podcast começar, a dificuldade que a gente está de encontrar esses colaboradores. Então, assim, você tem que ter aquela valorização do que ele tem uma entrega muito boa, que ele é muito comprometido, que é muito difícil a gente encontrar isso hoje, e também de você ser mais firme com aquele que ele tá na onda. Então, eu acho que é muito esse ponto, de você conhecer e ver qual o perfil daquele colaborador seu, para você conseguir seguir com ele uma linha de raciocínio. Até mesmo aquele que te dá aquela entrega, né? Que te entrega o que você... Que você propõe, ele te entrega. Ele tem um lado dele humano. Então, quando vem esse lado, o que a gente tem que fazer? Sim. Né? Então, é complicado. Foi o que eu falei, né? Na hora que a gente estava conversando, são pessoas, né? Então é muito difícil. E igual a gente lá... Nós também somos pessoas, somos mães, né? No nosso caso aqui, nós somos mães. Eu, por exemplo, tenho funcionárias da idade das minhas filhas. Aí eu fico pensando, né? Como que eu falo? Como que eu chego? Aí uma chega chorando, a outra separa. Eu nem sou mãe, já acho que sou mãe demais, gente. Imagina você ser Exatamente. mãe. Eu tenho vários filhos. Vários filhos. E nem tenho filho. Exatamente. Mas eu acho que é usar um pouco da intimidade, assim. Eu sempre fui para esse lado. Na minha agenda tinha dia específico e horas específicas. Às vezes até isso era mais um compromisso
do que uma situação de que eu ia em mesa perguntar. Então, eu sabia nome de mãe, nome de esposa, e era gente nome demais, de né, filho. Samara? Conta quantas pessoas você liderava, Samara? Eu já liderei 110 pessoas. Nossa, Deus É disso que a gente tá falando. De mesa, tá, gente? Mas assim, eu construí uma equipe muito sólida. Eu era gerente administrativa, né, do setor, então eu tinha uma linha de supervisão e tinha, dependendo da época, eu tive um coordenador. Então era dividido o peso ali. E às vezes eu falo que, às vezes eu acho que eu perturbava mais eles do que eles a mim, porque eu ia na mesa, e aí, você fez aquele negócio? Você comprou aquele carro? E aí, deu certo? Porque ali você cria uma linha de intimidade até para cobrar, às vezes, de uma forma diferente. Sim. E a minha forma de falar com cada um, às vezes, era diferente pelo estilo que eles tinham. Então, respeitando, né, individualidade. Tem pessoas que trabalham comigo há 10 anos. A gente trabalha em mais de uma empresa. E aí, às vezes, eu ligo ainda, eu converso. E aí, como é que você tá? E aí, eu tenho uns que eu tenho uma intimidade diferente de outros. Mas eu usava sempre isso, uma conversa. Realmente, eu parava para conversar. Eu fazia financeiro também. Então, nos primeiros dias do mês era complexo. Depois eu ficava ali entre ver a operação e observar mais perto a operação na mesa de cada um ali para entender. E a minha mesa era aberta, né? Eu não ficava em sala fechada, então eu ficava no meio da operação também disponível para receber eles. Vocês acham, tem uma pergunta aqui que, de fato, é até uma curiosidade minha também. Setor de eventos, Samara trabalhou durante muitos anos, né? E a maioria eram homens. Qual que é a experiência de vocês com essa liderança, né? De liderar homens e mulheres? Qual que é a experiência na prática? Eu tenho 2 problemas. Sim. Com isso. A idade, eu tenho 32 anos e o setor de eventos, principalmente a parte mais masculina, que é a regulagem, geralmente são dinossauros. Sim. Né? São pessoas muito experientes. Então, às vezes, eles vinham falando, mas você entende, você sabe. Então, eles sabiam assim, olha, é a chefe. Mas quando eu chegava para perguntar alguma coisa e eu era técnica, aí eles entendiam. Nossa, ela realmente sabe. Eu não vou enganá-la, não consigo aqui. Então, era diferente. Mas eu tinha uma equipe que tava... Eu acho que eu tinha uma pessoa que tinha menos de 1 ano de empresa. Então, era mais tranquilo. Mas eu troquei de empresa recentemente. E aí, quando eu chego, eu tive o mesmo problema de novo. Pô, ela é muito nova. Ela vai ser gerente operacional. O que ela entende de carro? Você sente que é mulher e nova? Você acha que se fosse um homem novo, você acha que seria diferente? Não, assim, muitas pessoas já falaram isso. E eu acredito que se eu fosse homem, a palavra pra mim ia ser... Nossa, você é muito foda. Meu Deus, tão pouca idade, tanto conhecimento técnico, você conhece tanto de carro. Se eu fosse homem, a visão ia ser totalmente diferente. E aí, por ser mulher, às vezes tinha uma questão de delicadeza. Às vezes, quando era um problema muito difícil, pô, vai lá e resolve. Você tem mais jeitinho. Aí, uma frase muito chata que é usada, às vezes, de forma errada. Vai lá e usa o seu charme, fala daquele jeito. Fala com jeitinho, fala né? com jeitinho. Às vezes, esse jeitinho é complexo. Então, assim, eu enfrentei grandes dificuldades por isso. Acho que algumas oportunidades eu não tive por conta de ser mulher dentro do setor de sinistro. Então, eu não tive uma oportunidade de virar diretora, mesmo com tantos anos de casa. Eu entendo que pode ter sido uma questão de maturidade, mas também não recebi nenhum feedback referente a isso. Então, eu ainda acho que foi muito voltado para quem eu sou. E aí, às vezes, numa situação, outras mulheres líderes que tinham lá, que, no meu ponto de vista, eram muito profissionais, na boca de outras pessoas falam assim, ela é muito difícil. Sim. Mulher, ela vem com... ela vem ou ela é muito permissiva, né, gente? Ou então a gente é muito difícil, arrogante. Arrogante, autoritária. Mas eles não têm essa dificuldade. Mas eu acho que é muito isso mesmo em relação a... Igual a gente estava falando, né? Do mercado em si, do que a gente está inserido. A gente passar por certos tipos de coisas assim. Uhum. Eu fui responsável por uma oficina na época que eu estava na associação. E é a mesma coisa. Quando eu ia lá na oficina para poder falar, sempre me respeitaram muito bem, assim, nunca passaram do limite. Mas era aquele negócio, você sentia que você dava as costas e nada do que você falou ia ser feito. Uhum. E aí, assim, às vezes eu via, né, outras pessoas que trabalhavam comigo, que eram do setor de sinistro, que eram homens, descia e falava a mesma coisa que eu falei. Na mesma hora era feito. Exatamente. Assim, eu tive várias. Era atendido. Eu tive várias então, ideias assim, que muito saíram da complexo. minha cabeça, que eu pus na mesa e na hora eu falava, não, para.
Não vai funcionar. E aí, um mês depois, porque foi um homem que disse... Funcionou. Funcionou. Nossa, maravilhosamente bem. Ou então, quando é um problema, você falava, olha, gente, isso aqui vai virar um problema, não tem como a gente seguir assim. Se a gente fizer isso vai ser melhor. Não sei o que. Aí o problema acontece. E porque nós não fizeram. mulheres Aí você dá temos o vontade de você sexto falar, sentido. eu avisei. É isso que eu ia falar agora. Nós mulheres temos, né, o sexto sentido. Isso é Exatamente. sentimento, não pode ser assim. E a Janaína também perguntou qual que é a maior dificuldade no cargo de liderança que vocês sentem por ser mulher. A gente já falou um pouquinho aqui brevemente, que muitas vezes a gente não tem a mesma voz que um homem teria. Mas tem alguma outra dificuldade que vocês se lembram de alguma situação que vocês passaram, que vocês queiram compartilhar? Algo que eu senti muito, e foi uma coisa que eu tive que negociar em casa, foi a dupla jornada. Porque a dupla jornada, né, não tem como a gente... falar. Eu tinha um par que também era um gerente, a gente dividia esse setor e ele era homem. Por mais que ele tivesse as atividades pós-serviço, não eram as mesmas que a minha. E era complexo isso, porque às vezes eu me pegava meia-noite, 1h, tendo que ainda fazer algumas coisas porque eu cheguei mais tarde ou porque eu tive que ir embora mais tarde. E aí isso pesava. Até numa situação, às vezes, de viagem, isso era mais complicado para mim, porque eu tenho filho. Então, isso tem que ser negociado em casa antes. Aí tem uma situação de saudade, de não entender. Mas, para mim, a dupla jornada que da mulher é mais exaustiva é mais pesado. Eu não sou mãe, gente, mas eu sem dúvida. penso muito. Falo, gente, se eu tivesse um filho agora... Porque a vida da mulher transforma muito, né? Então, é uma coisa... Se pensar, assim... A gente que não é mãe, a gente só imagina. Eu acho que, na verdade, a vida da mulher duplica, né? O trabalho, né, amor? O amor também, tá, gente? Porque ter filho deve ser maravilhoso. Não, na verdade, duplica. A gente vira mais uma pessoa. Sim. Entendeu? Você tem uma outra A sua rotina outra referente à pessoa. rotina dela. Exatamente. Né? Do seu filho. Tudo que você faz tem que ser dentro do que enquadra ali o filho. Não tem jeito. Isso aí eu acredito que seja uma grande dificuldade ainda, né? Porque os homens ainda pensam que é obrigação somente da mulher. E eu imagino que seja porque eu ainda penso, e se eu engravidar? Então, se passa pela cabeça de alguém, né? E olha que eu sou diretora, né? Eu tô dona da empresa. Alguém pode pensar, mas você é dona, você pode fazer a hora que você quiser. O buraco é um pouco mais embaixo. Mas eu ainda assim, eu penso o que eu vou... O tempo, né? Que eu vou despender ali. Como que foi o seu retorno maternidade? O retorno seu, Ana Paula, quando vocês tiveram filho? O que passou na cabeça de vocês, assim? Quando vocês descobriram, tô grávida. Então, quando eu descobri... Eu recebi uma promoção de supervisão para gerência dias antes de eu descobrir que eu estava grávida. Nossa. E a cabeça, gente? E foi mais fácil eu contar pro meu pai que eu estava grávida do que pro meu diretor. Olha. Pro meu diretor, eu falei, cara, tipo, ele acabou de me dar uma promoção. Como que eu vou contar pra ele que eu tô grávida? Como se fosse algo... E a reação que ele teve foi de acolhimento, ficou muito feliz. Nossa, foi uma pessoa que me apoiou demais. É uma grande pessoa também na minha vida. Gosto muito da trajetória que a gente teve e ajudou muito todo o meu processo. E foi ótimo, mas o preconceito naquele momento era meu. Sim. De tipo assim, não, se eu vou falar que tô grávida... que eu tenho. E eles não vão me dar a promoção. Mas com certeza existiu uma dúvida de como que ela vai voltar, o que vai ser. Eu não sabia o que era um puerpério. Tive estava tendo ali uma convulsão de sentimentos. Não estava entendendo. Os primeiros 3 meses... A gravidez, ela não dura 9 meses, ela dura 12. 9 na barriga e 3 fora, assim, pra você acostumar, pra você entender. E aí, quando... Eu lembro até hoje, o dia, a hora, o momento que eu recebi uma ligação pedindo pra me voltar um mês antes. E eu aceitei numa alegria, porque eu queria... eu queria voltar pra minha segunda casa. Cara, eu quero voltar a trabalhar, ver meus outros filhos, eu quero desembolar. E eu sabia que a empresa não tava passando por um momento de mudança, e aí eu queria estar junto, eu queria estar lá. Participar, né? Participar, mas foi assim... uma semana antes eu comecei a treinar a ficar sem o neném. Então, deixava na minha mãe, aí deixava só um período, outro período. Mas é difícil. É difícil porque você sente falta do cheiro. A mãe, ela tem um Wi-Fi com a criança. Mas foi assim, foi bom voltar. Naquele momento foi muito bom voltar. Mas meu leite secou em uma semana. Porque era muito intenso o trabalho. Eu não tinha tempo ali de ficar ainda alimentando a questão do leite. E aí ele secou.
E na época eu achei até bom, porque eu realmente tinha muita vontade de voltar a trabalhar naquele momento ali. Não dá tempo, né, pra ter aquela parte de desamamentar, né? Dá tempo, não. É muita loucura. É tudo muito rápido. As coisas vão acontecendo muito rápido. Eu, graças a Deus, tive muito apoio da minha mãe quando tive minha primeira filha, né? A Débora. E, assim, sempre trabalhei. Ela sempre cuidou. Mas a gente, né? Que foi o que a Samara me falou. A gente tem um Wi-Fi com o filho, não tem jeito. Até hoje, minha filha tem 27 anos, até hoje eu fico preocupada. Se isso, imagino que está acontecendo alguma coisa, já fica lá, ó. E a maioria das empresas não tem... eu, quando é um colaborador meu, eu convenço ele a tirar férias junto. Inclusive, os pais... passados também. A gente faz isso. A licença maternidade, a gente sempre emenda as férias. Porque eu falo... É um tempinho a mais que funciona, né? E tudo. Mas a mãe é mais fácil de convencer. Eu fazia isso com os meninos também. Eu falava assim, não, vamos tirar aqui 10 dias. Que dia que vai ser? Vamos tirar 30, é necessário. Não precisa. Eu falei, gente, precisa. Porque... a licença paternidade é muito pequena, não dá para se ajudar em nada. Aí teve uma vez que eu recebi um feedback de uma mãe. Eu falei assim, nunca mais faça isso. Porque eram 2 crianças para me cuidar. Aí eu parei. A gente sempre coloca os meninos, eles ficam 30 dias de home office. Isso, maravilhoso. Então, assim, é uma forma de não dar férias, que querendo ou não é uma coisa que vai pesar no financeiro deles, né, no mês seguinte. Ainda mais ali que a esposa também às vezes vai estar de licença ou alguma coisa assim. Mas é uma forma de tentar ajudar, né? Então, ele fica home office para poder auxiliar e aí 30 dias. Às vezes pegar água já é essencial. Me propôs isso ajudar no banho. Não, Mas eu não consegui porque eu precisava da presença física dela. Mas, assim, foi para desmamar dela, foi até hoje. Até hoje a gente não desmamou ainda, Luísa. Mas, assim... Na época que ela engravidou, foi uma loucura. Primeiro que ela ficou louca, né? O que é que eu vou fazer? Ela já tinha uma filha. Nessa época, a menina, né, pequena, eu ia para ela ficar, atender o que ela tinha que fazer e tudo. Eu já cheguei a pegar meu carro e ir buscar na escola, porque o escolar não pegou, não levou. Já cheguei a fazer isso, porque a gente era muito... parceira, né? Então, era aquilo tudo. Aí, quando engravidou, que ela teve que voltar. Ai, Ana, deixa eu trabalhar em casa. Luiz, você não vai conseguir. São 2 crianças. E eu precisava da pessoa, né? Aí, acabou que ela saiu. Mas também hoje, graças a Deus, está trabalhando. Tá resolvida. Vocês sentem que a maternidade, seja própria ou seja... de alguém ligado a vocês, traz alguma perspectiva diferente para aquela pessoa? Uma habilidade? Quem é mãe tem uma habilidade diferente de quem não é? Vocês enxergam isso assim um pouco no dia a dia? Eu tenho muitas colaboradoras que depois foram mães, viraram outras. E assim, são 100% melhores. Eu acredito que seja porque nós que somos mães, a gente trabalha por um objetivo, né? Sim. Qual que é o filho? Tudo que você faz, primeiramente, é pensando no filho. Então... eu adquiri mais coisas, muito mais coisas. Eu descobri como ter uma paciência de observação. Então, por exemplo, a minha menina caía, eu não pegava ela no chão, porque eu sabia que ela tinha que aprender a levantar sozinha. E isso eu fazia também na operação. Então, às vezes eu via alguém errando, eu não corrigia de imediato. Porque às vezes a pessoa tinha que aprender aquilo ali de uma forma. Legal. Então, eu doutrinava dessa forma. O meu nível de observação corporal aumentou um pouco mais, porque quando a criança não fala. Então, você tem que tentar pegar ali no ar aquilo que é. Então, às vezes eu via que um colaborador meu estava doente, de observar ele, via que ele não estava bem, perguntava para ele. Eu tinha uma mania de andar com remédio. E aí ele fala, pô, você toma tanto remédio, dor de cabeça? Não é para mim. Eu faço isso. É pra mim aqui, porque eu não quero ninguém aqui passando mal, não quero ninguém aqui que esteja com uma dor de cabeça. Se eu posso fornecer um remédio, não custa nada, né? E as pessoas vinham me pedir. E eu ficava feliz em fornecer aquilo ali, porque eu sabia que era a forma. Então, eu adquiri mais humanidade e um pouco mais de paciência, de tempo. Cara, isso aqui não tá no tempo ainda, tem que esperar. Mas eu consegui entender mais as mulheres que às vezes me pediam férias no período escolar.
E eu falava, não, pra quê? Tá tudo cheio, tudo caro, pra que você quer isso? Quer, né? Aí depois, quando você é mãe, você entende que a necessidade está perto, a necessidade está próxima ali. E até mesmo tem muita gente, né? Muitos colaboradores que não tem com quem deixar. Sim. E o horário de trabalho é o horário que a criança está na escola, né? A gente aprende a entender essas... Não foi o meu caso, por exemplo, né? Que eu sempre tive, mas tem muita gente que não tem. Né? Isso fez muita diferença para mim. A minha rede de apoio, se não fosse ela, eu não teria tido a mesma tranquilidade de voltar. Então, a minha menina ficava com a minha mãe, com a minha tia, ficava dentro de uma casa que eu tenho 5 tias, né? São 4 tias mais a minha mãe, então são 5 mulheres. Então, a minha rede de apoio era muito forte e isso me ajudou bastante, que eu trabalhava tranquila. Mas se não fosse outra mulher me ajudando, eu não teria a mesma tranquilidade. A gente recebeu uma outra pergunta aqui também, sobre as mulheres atuando dentro do segmento. Quais são os benefícios de ter mais mulheres no segmento? E qual que é a proporção no ambiente que vocês estão hoje? Eu, na Inova Consult, somos 100% mulheres. Como que é a proporção onde vocês atuam hoje? E quais os benefícios que vocês enxergam em ter mulher no time de vocês? Na Unacar também, nosso time sempre foi mulheres. 100%? 100%. Legal. A Mara não, porque ela é evento, aí é um pouco... Eu não tenho como ser assistência 100%. também? Não, lá nós somos, a gente chega a uns 95%. Da minha equipe inteira, eu tenho 3 homens. Então, a assistência sua é mais administrativa? É parte administrativa? A gente faz vamos falar assim, né? A terceirização. Então, o associado, ele liga no 0800 da associação, cai na nossa operação e a gente faz o atendimento. Perfeito. Então, 95% hoje da Forte são mulheres. E a gente tem uma das nossas bandeiras é essa, né? Do feminino. E aí, as nossas contratações são baseadas nisso. A gente dá preferência para mulher e principalmente se foi mãe solo. Pra a gente conseguir criar uma rede de apoio entre elas. Tanto que a gente tem algumas colaboradoras que elas não... Porque lá a grande maioria é 2/36. Sim. Então, na jornada que uma tá, a outra fica com o filho. E aí, elas vão fazendo assim. Legal. Então, elas conseguiram montar uma rede. Então, lá hoje nós somos 95%, né, femininas. Eu acho que dentro do nosso segmento ainda é uma barreira muito grande pra gente. E até, né, juntando essa pergunta com outra que você fez no início... Eu acho que um dos obstáculos que a gente ainda tem muito no segmento é a questão de a gente é testado o tempo inteiro sobre o nosso conhecimento. Então, isso todo momento é colocado em prova. Então, o que você fala, você tem que explicar e justificar muito mais do que, às vezes, se não fosse, né, infelizmente, uma mulher. Se fosse um homem falando. Eu acho então, assim, a gente é testado na realidade, o tempo inteiro, a gente né? tem que matar a cobra e mostrar o pau. Exatamente. Literalmente. É assim mesmo. Então, a gente né? tem que mostrar o tempo inteiro que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, igual eu já tive reuniões que eu participei com um cliente que no meio da reunião, assim, tipo, do nada, me perguntou quantos anos eu tinha. Ela falou. E aí é meio que assim, você não sabe se você responde ou se você não responde. O que vai ser pior, né? No meu caso, eu dei uma risadinha e segui em frente. Eu não respondi. Tipo assim, eu deixei claro que eu achei inconveniente. Né? Mas a gente encontra esses tipos de posicionamento, assim, que não são... Igual você falou, né? Talvez, se fosse um homem, não teria tido essa pergunta. Na verdade, machista, né? A gente vive um pouco. Num grupo machista. É bem mesmo. Por exemplo, eu participo de vários grupos de diretores de associação. Aí, sempre que eu digito alguma coisa, ô, irmão... Aí eu já mando um áudio. Já mando tudo. Existe também uma grande broderagem, né? Eu tenho um grande amigo que me guiou durante um tempo e ele falava, olha, isso às vezes é um machismo oculto. Tinha muita coisa que eu não enxergava como machismo e ele falava, olha, você não enxerga porque você está tentando não levantar essa bandeira. Mas sim, é uma broderagem, é um machismo. O homem tem uma mania de se ocultar, a mulher, muito pelo contrário, às vezes ela se repele. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista e estava eu e um coordenador. E a entrevista, a pessoa, a mulher que estava concorrendo à vaga de supervisora, ela se portou o tempo todo ao homem, achando que ele era o gerente do setor. E aí, quando o RH avisou que era eu, a pessoa, quê? Sério? Mas espera aí.
Aí começou ela que, nossa, que legal. Aí, mas na verdade não era o legal. Ela tinha se surpreendido, não talvez pela idade, talvez por eu ser gestora de um setor de sinistro, mas ela ficou muito surpresa. Aí depois ela foi contratada, né? Contratei ela, mas depois ela falou assim, nossa, desculpa aquele dia, eu falei que queria, mas era um machismo enraizado. Ela vinha de concessionária, então era algo enraizado. Ela achou realmente naquele momento que já vinha que eu estava abaixo do outro homem que estava na mesa. E na verdade não era. Mas é muito estereotipado até pra gente que é mulher mesmo. Igual eu falei, evento, não tem tanta mulher, reboque, não tem tanta mulher. É uma quebra de paradigma. O dia que eu cheguei na associação, que eu vi a Samara como líder, aquilo pra mim foi... E ela era... brava. Porreta, né? Mas porreta. Mas e eu cheguei lá e vi... né? Sim, você teve que ser. Sim. Mas eu que vim do mercado, que sou mulher, eu fiquei, assim, surpresa positivamente, obviamente, mas é algo raro. A minha vontade é que não seja mais, sabe? Eu quero chegar no momento de não precisar me assustar porque a líder de evento é uma mulher. De Mas não precisar me espantar assim... porque quem dirige o caminhão de reboque é uma mulher. Mas hoje em dia, gente, infelizmente, então a gente está brigando por um espaço para que ninguém mais tenha que se assustar. Quando encontrar uma Samara, quando encontrar uma mulher com um caminhão de guincho, coisa que eu nunca vi particularmente. Tem. A mas gente tem por quê? prestadoras que são melhores. Melhores, mais comprometidas. Me dão menos dor de cabeça. Mulher, eu vou me abster desses. Eu tinha 100% feminino, não é à toa, né? Mas é porque a gente tá brigando para não ser mais. É muito raro, infelizmente é muito raro. Eu passei por uma situação parecida com um cliente. Fomos eu e o meu gerente financeiro atender esse cliente e ele o tempo inteiro conversou com o meu gerente. Conversou com ele altos papos. E aí, na hora que quando o contrato chegou para ele, e aí quem assina os contratos sou eu. Sim. Então, quando ele viu meu nome, ele me ligou na mesma hora. E assim, super constrangido e tudo, ele disse, me desculpe e tal, mas eu achei que você era a vendedora e ele era o dono da empresa. Eu falei, nossa, mas mesmo se eu fosse vendedora, então você ia me tratar dessa forma? Isso que é péssimo, gente. Isso é que é péssimo. Independente de quem você é, te tratar de um jeito diferente. Porque depois que ele descobre a sua posição, né? O poder ali que você pode talvez ter, no caso de um cliente, que você poderia interferir em alguma coisa, aí ele recua. E aí é complicado. Eu acho que o fato de ainda se espantar de você ser uma líder de evento ou de ter uma mulher dirigindo um caminhão é estranho, mas ok, desde que você trate as pessoas como pessoas. Exatamente, todo mundo da mesma forma. Você tratar bem ou tratar mal pelo carro que ela ocupa é um pouco... é bem pior, na verdade. Né? No evento, né, a gente não consegue ter... uma porcentagem gigante de mulher. Sim. Eu conheci... Infelizmente é sobre isso. Eu conheci 4 reguladoras e uma delas era eu. Então, eu conheci 3 reguladoras. Um universo de quantos? Vamos falar de números. Nossa, eu não tenho noção de quantas pessoas passaram por mim. Mas, média. Vamos, sei lá, uns 200 reguladores eu conheço, com certeza. De mercado. É por isso que a gente espanta. Eu não quero mais me espantar, gente. E eu vi essas mulheres reguladoras que tinham uma qualidade de detalhe, que tinha uma qualidade de conversa, de acompanhamento de processo, de tudo, elas serem, às vezes, redirecionadas dentro da área para cuidar de uma parte administrativa. Minha última grande equipe, eu estava como gerente administrativa, e aí sim eu tinha uma equalização, mas em algumas áreas, realmente, o público masculino lidava mais. E não era por uma qualidade, às vezes por ser homem, esse aqui precisa falar com a oficina, esse cara precisa viajar mais, precisa estar mais disponível, alguma coisa assim. A mulher tem a jornada dupla, então nem sempre consegue estar tão disponível, não é mesmo? Né? Mas eu formei muitos profissionais, graças a Deus, eu me orgulho muito disso, de ter formado pessoas que chegavam para mim. O setor de sinistro sempre é muito cantado. Em vários lugares, não só pela parte técnica, mas porque é um pouco mais legal, porque porque eles acham antes de entrar, né? Depois que entra, eles se arrependem. Depois que entra, vê a bomba né? Mas eu formei muitos profissionais. Meu associado... Por isso que é sinistro. O nome é sinistro, você quer o quê? Não vai ser massa. Mas aí você entra uma vez, é igual o galo. Você é paixão até morrer. E eu formei profissionais... E as mulheres que eu formei me davam um orgulho danado. Por serem mais proativas, por serem mais detalhistas, organizadas. Então, eu gostava muito de formar ali profissionais e mulheres dentro do processo. Então, eu formei muitas analistas, formei reguladoras de vidro, reguladoras de veículo de indenização total, parcial. E era muito interessante você, às vezes, passar. E a primeira coisa era...
será que eu vou dar conta? Será que eu sei? Eu falei, não, a técnica eu te ensino, não preocupa. O que você já tem, o resto do seu skill já é o suficiente para mim. A sua humanização, a sua delicadeza, o seu senso de urgência. Então, eu lembro uma vez que eu fiz eu tive uma atitude que depois eu tive que prestar muita conta sobre ela, que a gente estava com um cliente muito, muito chateado, porque o carro dele não estava pronto e ele ia casar. E ele ia usar o carro para ir na igreja. E aí, o carro dele não ficou pronto, eu pedi para liberar um carro reserva. A gente mandou um carro reserva e eu mandei flores para ele. E aí, virou um problema danado, porque você tá mandando flores para homem? Eu falei, uai, e daí? O homem vai ele casar, você tá mandando flores comigo. Ele tá chateadíssimo comigo que o carro dele não vai ficar pronto no dia mais importante da vida dele. Não faça isso. Aí... a empresa não permitiu que fizesse por ela, e eu fiz por mim, arrumei, né? Ela era no Rio de Janeiro, mandei um motorista lá aqui, com flores. E eu nem sei se ele permaneceu, mas pelo menos ele mandou uma mensagem agradecendo, e ali eu já estava em paz ali também, porque eu sei que eu atrapalhei ele no dia do casamento dele, né? Então foi difícil. Mas é muito isso. Eu tenho uma situação, eu sempre tive muita... Hoje não, né? Não mais. Mas no começo, para falar em público, a gente estava falando sobre isso, né? Antes de começar também. É uma dificuldade que eu ultrapassei nos últimos anos. E na minha primeira palestra, foi na prova, né, gente? Maior feira de proteção veicular do Brasil. Entendo. Tô lá representando o Grupo Inova. 99% da plateia é homem. Gente. Não, e assim, te olham tipo assim, vamos ver se é bom. A única mulher palestrante... Na edição que ano passado, a gente já tinha nós duas, né? Na anterior foi você sozinha. Na primeira fui eu sozinha, minha primeira palestra. Subi lá com as pernas tremendo, gente. Nervosismo, nunca tinha falado para mais de 50 pessoas. Subi. Primeiro que a minha preparação para uma fé na prova são 3, 4 meses, né? De tanta preparação. Gustavo fala que eu me preparo até demais, né, Rocha? Mas eu sofro ali com essa preparação. E aí eu subi no palco, tremendo, dei o meu melhor, fiquei satisfeita pelo que fiz. Quando eu desci do palco, com toda aquela emoção, com toda aquela dever cumprido, chegou um homem perto de mim, que já tinha me conhecido há muitos anos no mercado, e falou comigo assim, o quanto eu estava bonita e encorpada. Nossa. Pô, eu dei o meu melhor, cara. Me acabei em cima pra ser chamada de bonita. E gostosa, né, amor? Vamos mudar nome aqui? Eu não ia falar não, mas foi basicamente isso. Naquela hora, eu nunca tinha passado por uma situação... Se ele estiver assistindo, ele vai se reconhecer. É bom que aprende. Eu nunca tinha passado por uma situação tão... constrangedora, né? E normalmente eu perco um pouco a fala. Eu fico um pouco... E aí um momento que você não sabe o que você fala. Eu vou responder pra uma pessoa dessa. E aí é um momento que você não acha nem que... é o pior? Eu sorri. A gente fazia isso. Eu ia falar que isso ainda é pior. Porque eu não estava preparada para aquilo. Mas agora eu sei como fazer. Eu queria dividir com a querida audiência aqui, vocês presentes, que todas as vezes, a partir daquele dia, que eu passei por situações constrangedoras, na qual era algo sexualizado, algum tipo de assédio, eu chego para a pessoa e falo assim, desculpa, eu não entendi o que você quis dizer com isso. A pessoa fica sem graça na hora. E ela não consegue nem repetir, porque ela sabe o que ela fez. Nunca mais passei por essa situação para poder testar se funciona. Graças a Deus. Mas fica aqui a minha sugestão. Se você, infelizmente, passar por uma situação dessa, quando você pergunta, a pessoa, eu acho que ela tem um momento de... reflexão. E ela fala, que babaquice. Eu não tenho nem coragem de repetir algo. Eu adiciono um desculpa. Desculpa, eu não entendi. Desculpa, pode repetir? Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Eu tive uma feliz experiência, né? Que no ano passado, quando eu palestrei na Fé na Prova, assim que eu desci... teve um homem que eu não conheço, não sei o nome, inclusive se estiver assistindo, desculpa. Que ele chegou pra mim e falou, nossa, sua palestra foi muito bom, eu anotei várias coisas que eu vou aplicar, muito obrigado. E aí, assim, foi uma experiência muito positiva pra mim, mas porque era a minha primeira palestra. Então, esse comentário de uma pessoa que eu não conheço foi muito importante pra mim naquele momento. Gente, tiveram pessoas que chegaram pra mim e elogiaram. Teve um rapaz também que me deu um Instagram de uma outra mulher para seguir, que ficou surpreso que era a minha primeira palestra. Se você estiver assistindo, me perdoe, esqueci seu nome. Também acontece, gente. Acontece. Mas assim, tem muitas pessoas legais. Graças a Deus, é o que faz tudo valer a pena. A gente tem uns assim que... Tem. Mas tem muita gente que atrapalha, legal, mas não são tanto, né, gente? Na verdade, esse universo masculino, né? Volto a falar, os homens são muito machistas e não entende esse espaço que a gente, né, vem conquistando cada dia mais. E eles cobram deles mesmos. Não posso permitir isso.
né? Tem que descer essa menina mais um pouquinho, né? Eu já tive associado... quem que ela pensa que ela é? Entendeu? Eu já tive associado, por exemplo, de discutir comigo, bater na mesa, e eu bati na mesa também, e aquele negócio ficou, e a gente foi rendendo, e ele viu que eu não iria abaixar para ele hora nenhuma. Aí ele percebeu, ele falou, não, mas isso é difícil, hein? Eu falei, sou. Se eu estiver no meu direito... Não. Minhas meninas lá no atendimento também, elas escutam... Eu falo assim, minhas meninas. Elas escutam coisas que elas não precisavam escutar. Quando elas têm que fazer uma negativa de atendimento porque o associado não tem algo contratado, alguma coisa assim, nossa... Porque, deixa eu falar com o seu supervisor aí. Sou eu mesma, eu sou responsável pelo atendimento. Ou então, igual no meu caso, se for um supervisor, na verdade tem um supervisor, uma supervisora. Então, assim, você vai continuar. E você fala, eu quero. Sou eu. Então, assim, vai ser só mulheres. Então, se você tá procurando uma imagem masculina pra ser, às vezes, né, igual a broderagem, ele te ajudar em algo, não vai achar. Então, assim, ou você vai aqui nessa linha, ou você não tem. Isso era muito nítido, assim, às vezes era raridade eu atender cliente, porque eles não iam, né? A base não era aqui de BH. Mas quando iam, e aí, eu quero falar com o gerente da área. E aí eu aparecia, às vezes eu falava, mas eu chamei o gerente. Eu falei, pois não, hein? Vamos conversar. Não. E aí ele falava, tá, tipo assim, beleza, era gerente. Aí, durante a conversa, quando ele falava e eu botava pontos técnicos, não, seu carro deu isso, porque aconteceu isso, mas aí que era pior. Aí chegava um ponto que ele parava de discutir. E eu aprendi que nem toda guerra se vence com argumentos. Você não precisa, às vezes, ficar discutindo ali. Isso te desgasta tanto. Então, tem hora que o cara só quer trocar ideia, só quer falar. Então, ele que fica falando ali, e no final fala, olha, continua negado. Eu entendo. A gente analisou e continua negado. Eu entendo a situação do senhor, mas então... Como eu disse anteriormente... Olha, eu usava um argumento assim, olha, você, pessoa física, está no seu direito a recorrer judicialmente. Eu uso isso muito. A justiça está aqui para isso. Para todos. A Letícia mandou uma pergunta aqui, que vai um pouquinho de encontro que a gente está falando, que qual que é a maior dificuldade de ser gestora quando a gente tem pouca credibilidade por ser mulher? Então, assim, como que você prova que você é uma boa gestora quando descredibilizam por ser uma mulher? Estude. Dê resultado? Eu responderia isso. A gente prova que a gente é boa, gente, com resultado. Falar até exatamente. Então... se você tem resultado, não tem discussão, né? Contra fatos, não argumentos, exatamente. Né? Eu colocaria outro ponto, assim. Sim. Eu acho que a postura... Sim. Se você semeia uma posição de liderança, ou se você semeia um respeito, você tem que impor aquele respeito ali também. Durante muito tempo eu tive uma postura, e no momento que você me conheceu era mais ou menos isso, mesmo grávida, né? Mesmo naquele momento ali totalmente feminino, eu tinha que ter uma postura mais rígida. Sim. Porque eu tava, e aí eu vou usar uma palavra que às vezes eu uso as pessoas com incomodado, eu estava gerindo um setor masculino. E naquele momento eu precisava ser firme em algumas situações. Eu era flexível, mas às vezes eu realmente precisava ser firme. Nos últimos anos eu fui amolecendo no meu ponto de vista. Mas porque a equipe já me conhecia tecnicamente, sabia que eu não precisava ficar ali impondo e todos os dias provando que a posição que eu estava ocupando era merecedora. Você merecia estar ali, né? Mas eu acho que é muito isso, assim. Eu sou formada em biologia. Então, assim, depois, dentro da área, eu fui me especializando. Aí eu fiz gestão de negócios na USP e tudo mais. Procurei uma universidade que tivesse também um renome e tudo. Mas eu acho que é muito isso. Você ter o conhecimento da área que você tá, do setor que você tá. E meio que você saber ele de trás para frente, de frente para trás. Então, assim, você chegar àquele ponto de se o cara te questionar, né? Se a pessoa te questionar, você chegar e falar, não, pode consultar, tá? Você fala até a página, tá na página tal. Eu usava um argumento assim, não adianta você só mandar fazer. Você tem que saber fazer. Se precisar, você senta e faz. Porque você também, às vezes, não vai saber exatamente aonde está acontecendo um erro. Então, se você não souber fazer, você não sabe ensinar. Não tem como, né? Eu falo isso muito. E lá em casa, o pessoal até... me dá uma zoadinha por causa disso. Porque eles falam que lá na empresa, se eu precisasse sentar para fazer qualquer coisa, qualquer setor, qualquer colaborador meu faça, eu sei fazer. E aí é basicamente isso. Porque para você chamar a atenção de alguém, você falar que aquele procedimento está errado, se você não souber, você não vai ter credibilidade. Então, eu falo isso muito com eles. Vocês precisam saber, principalmente no nosso caso, o regulamento que a associação segue. Então...
Eu acho que isso... Né? Então, eu acho que é isso. É o estudo e é o conhecimento que a gente, infelizmente, igual a gente está falando, você é testado o tempo inteiro se você sabe. É a propriedade no assunto, né? Tudo que você vai falar, que você vai ensinar, você tem que ter uma propriedade naquilo ali. Tem que estar firme. A pessoa que está te ouvindo, principalmente se for um homem, gente... Gaguejou pra ele, acabou. E aí ele acaba. Rebenta com a gente. Então, nós temos essa obrigação de estar sempre atualizadas, sempre naquilo que você faz, você tem que se dar, assim, 100%. Eu não vejo, no meu ponto de vista, eu não vejo um homem que se dá 100% no que ele faz. Eu sou meio que feminista. Eu cobro mesmo. Eu sou a favor das mulheres lá no escritório mesmo, ou na CAR, né? Eu falo com as meninas, por exemplo, na DM eu só tenho homens. E na UNACAR eu só tenho mulheres. Então, é bem assim, eu consigo, igual no seu caso, né? Consigo trabalhar com mulheres e com homens. E eu vejo a diferença. O rendimento da mulher é melhor. Tudo melhor. Eu nunca tive funcionário homem trabalhando comigo na UNACAR. Tanto que eu recebo currículo, não, lá é só meninas. Porque não, vocês vão começar a namorar e não vai dar certo. Eu acho que, inclusive, isso é um ponto muito importante da gente falar, inclusive, que é a questão do eu sou feminista. Eu sou feminista, não sou femista. Isso. Que existe a confusão, né? Quando a gente fala do femismo, ele é o que para ao machismo. É da mulher achar que ela é melhor em qualquer hipótese, que o homem ela é nada. Isso. E a feminista, que igual nós somos, a gente só quer ser tratada igual. São só os mesmos direitos que o homem tem. E é só isso. E tá tudo certo. E pronto. A Fernanda mandou uma pergunta aqui. Como é ser líder, onde os pares de vocês, ou seja, outros líderes, outros gestores, são em maioria homens? Vocês já tiveram uma experiência assim? Como que é quando vocês têm pares homens liderando ali? Como que foi a experiência de vocês? A maioria das mesas que eu sento é só homem. Não tem. Eu também, eu sou a única. Como diretora do Grupo Inova, eu e mais uma. São mais de 16 empresas. Mas como eu já tinha um nome no mercado, eu colocava um certo respeito ali naquela posição, mas mesmo assim não deixava de escutar uma piada ou outra, um comentário ou outro de uma ou outra pessoa da empresa, a broderagem, o machismo oculto, uma situação de que algumas coisas eram incômodas em alguns sentidos. Então, uma vez numa grande mesa com pessoas muito importantes, eu ouvi um elogio misturado ali com o machismo, que eu fiquei calada pra não entrar num atrito, porque também... Não entendi. Mas nem o não entendi não entraria ali, porque tá muito enraizada na pessoa, e aí entrar numa discussão desnecessária. E também era meu chefe, então não precisava, né? Mas o risco era maior. Então assim, foi assim, a Samara foi a única que voltou depois da maternidade e não mudou. Mudei muito, muito. Mas isso foi uma situação. E aí os outros homens todos balançando a cabeça. Isso mesmo. Às vezes quando engravida a gente tem que mandar embora e tal. E aí, não é assim. Eu, por exemplo... Mas como você brigar, né? E aí não tinha o que brigar. Então assim, no primeiro ano de um neném em casa, independente se é mulher ou homem, é um ano de adaptação. Para a mulher, mais, principalmente porque muitos homens não ajudam, não fazem o mínimo. Então, é complexo, a mulher tem que ter uma sobrecarga. E aí, a preocupação do trabalho também. Então, assim, eu já conversei com várias colaboradoras minhas, delas preocupadíssimas com o trabalho, porque estavam ausentes, porque estavam chegando atrasadas, porque não tinham dormido à noite, porque não estavam rendendo. E aí eu falava assim, tudo bem, tá tranquilo, só me avisa antes pra me ter ciência e tal. Mas não é um sentido de que a Samara era a única que voltou diferente, que não mudou. Mudei muito, e aí nem fui percebida. Então aí isso era complexo. E aí, assim, situações de outros homens, gestores, gerentes, supervisores, que deveriam ter uma postura diferente da que tiveram. E algumas coisas que eles fizeram foi totalmente aceito. E se fosse uma mulher, numa situação ali de importunação sexual ou de algum outro nível ali de importunação, a mulher seria escorraçada. Sim. Mas o homem não, vira o garanhão, vira, não, esse aí tá podendo. Isso é muito comum na nossa área. O assédio que tem dentro, né, das organizações,
né, dentro das associações, das outras empresas que estão em torno disso, de assistência. Então, assim, a grande maioria da minha equipe hoje, das meninas, todas elas que passaram por outras assistências foram assediadas. Sim. E a grande maioria saiu dessas assistências por esses motivos. E de chegar ao ponto, assim, de conversar com o RH e o RH, tipo, falar que não entende que isso era um problema. Uhum. Então, assim, porque igual tá enraizado. O cara era o gerente e ele vai continuar fazendo isso. E tem um aval da empresa para isso, né? Se der ruim, era só uma brincadeira. Tá só... Exatamente. E se der ruim, se der mais ruim, só mandar ele embora. Exatamente. E eu acho que, assim, a grande maioria também das mesas que eu sento só tem homens. É muito raro ter uma mulher. É muito raro mesmo. E, às vezes, geralmente, essa mulher, ela é a que vai fazer a pauta da reunião. Ela é a que tá ali só para poder aprender alguma coisa que vai ser dito e ela nem pergunta faz. Então, assim, é muito comum ainda esse tipo de coisa. E aí você tenta ainda trazer ela e puxar, não, porque aí aqui, não sei o que, tipo, dá um mínimo de atenção para ver se ela vai, mas você vê que aquele momento para ela não é um momento agradável, então ela não participa. Ela escolhe não participar. Tem uma associação de Santa Catarina que as meninas, assim que viram, a Andriele, inclusive, assim que ela viu a postagem que eu ia vir, ela printou, me mandou e falou, nossa, Rafa, fiquei muito feliz e tudo mais. E é uma associação que, em sua grande maioria, é feminina. Então, assim, todas as meninas que eu lido lá, todo mundo que eu lido lá é mulher. E isso é muito confortante pra gente saber. E a André, ela é do Sinistro. E ela então, mandou uma pergunta, inclusive. Então, assim, é muito bom a gente ver isso, né? Que a gente tá conseguindo ganhar outros espaços. E é muito significativo pra gente. Sim. Até mesmo porque, por exemplo, quando você senta numa mesa de homens e tem uma única mulher, eles mesmos se portam como vamos ensinar. Não é? Eu já participei de reuniões assim que mulheres estavam explicando, ensinando, né? Eu participo muito de treinamento de sistema. Então, as mulheres estão portadoras ali da atenção, da voz, do ensinar. E tem muito homem que tem muita dificuldade de aprender e mais ainda aprender com uma mulher ensinando. Exatamente. Então, eu já e parte muito daquilo que você comentou. Eu estava ali, incomodada, vendo o que estava acontecendo, mas eu penso... Aí você pensa, eu arrumo uma briga aqui, levanto uma bandeira com um cliente, no meu caso era um cliente... Não, com o cliente você finge que não viu. Aí, no meu outro lado, eu penso, sério? Que eu vou passar um pano desse tamanho para essa situação bosta que está acontecendo? Então, já vi muitas vezes mulheres durante... E eu entendo do que ela está falando. Ela está falando... E perguntar para outro homem, mas o que ela está falando tá certo? E o homem que estava ali nem de sistema entendia. Eu fui dar um treinamento. E aí, me colocaram no mesmo dia de dar treinamento de um cara que ia dar um treinamento sobre rastreador. E aí, no meio da apresentação, o nosso público inteiro, feminino, inteiro. E aí, ele foi explicar, e aí ele foi e falou, gente, olha, vocês me desculpem se eu estiver sendo muito técnico, mas é porque eu não sei apresentar muito bem pra mulher. Tipo assim, em que momento você acha que essa fala ia fazer sentido? Eu olhei pra cadeira assim, as meninas na mesma hora, telefone, Instagram. Acabou, começaram a ver um monte de vídeo. Não prestaram atenção em nada do que ele disse. Em que momento e em que situação ele achou que essa frase auxiliaria ele? Tipo, não fez sentido nenhum. Fica aí nossa bandeira para ter um mid-up só de mulheres. Só de mulheres. Não fez de qualquer sentido. tipo E de eram processo. consultoras. Então, assim, elas estavam interessadas em entender, porque na hora de vender, você sabendo, você consegue vender mais fácil, né? Tem produto, né? Um rastreador mais caro para colocar. Na hora que ele jogou essa, eu olhei pra cadeira e falei assim, não. Ele perdeu todo Por favor. Eu falei, meu Deus, ele acabou com o treinamento dele, acabou com a apresentação dele, já Vai era. embora, meu filho. Gente, a gente tá se encaminhando para o final. Passa rápido, né? Jura? Passa muito rápido. Não tá no final, É porque o produção? assunto é gostoso. É? É isso aí. Então, 15 minutinhos. Vou passar por umas perguntas finais aqui. Vai. Eu queria que a Janaína perguntou algum perrengue que vocês tenham passado dentro desse mercado que você se lembre. Eu vou começar enquanto vocês pensam, porque como eu tivesse essas perguntas primeiro, já me preparem. É um perrengue que eu sempre conto, gente. Contei na palestra, inclusive, né, que eu fiz. Foi aí que eu entendi a importância do processo, né? Eu sempre falo muito sobre a importância do processo.
Na primeira associação que eu trabalhava, eu era do setor de cadastro. E quem chegou na época do dinossauro, assim como nós, pequenas dinossauras, naquela época nada era informatizado. Pequenas não, Pequenas, tá? pequenas grandes dinossauros. Nada era informatizado. A ficha de cadastro era carbonada e colorida, gente. Nossa, era Vocês lembram péssimo. disso? Nossa, era Quem era péssimo. da época O consultor vendia na rua, Isso. trazia pra gente digitar. Eu contei pra vocês aquela a minha letra história. É isso linda. aí. Não, e quando ele não e-mail, separava e vinha o escrito de outro contrato no meio. E aí você Separava. olhava e falava, nossa, qual que eu tenho que seguir? Qual que é? Nessa Trazia o época, pendrive super. com as fotos. Preenchia o contrato só pela metade, faltando... Eu já recebi muita ligação do cadastro por causa não disso. tinha como ter obrigatoriedade do campo, né? Igual hoje os sistemas têm. Então, naquela época, não tinha... Era um sistema de assistência 24 horas e terceiro. Na época, gente, até o terceiro, ele era terceirizado. A associação não assumia. Era RCF. Isso. Aí você tinha que cadastrar... E hoje em dia mais ninguém faz RCF. Não. Não. É Muito raro. Não conheço. Então, você cadastrava um sistema interno, normalmente é SGA, né? Que domina 85% do mercado. Estou aqui para vestir a camisa da empresa. E Que é um sistema muito você bom, tinha inclusive. Você tinha que cadastrar no sistema interno e você não tinha um sincronismo, que hoje... Tem tamo não. aí lindas. E não veio, você printa e fala, olha, meu sistema não recebeu. Confere no seu. Naquela época, você tinha que cadastrar no sistema interno, cadastrar no sistema de assistência. Tanto assistência quanto terceiro. Ou então era planilha, né? Você mandava planilha. mandava Aí você torcia para alguém que fosse receber aquela planilha e cadastrar direitinho. E cada ativação era um cadastro novo, não existia reativar, era um inferno, né? Um inferno na Terra. E aí, era um dia, um associado maravilhoso, Mário Henrique, se você estiver me assistindo, você vai se lembrar. Ele tinha uma frota de HR com a gente, na época, caminhãozinho pequeno. Ele se envolveu no evento com terceiro. Nossa. Abriu o evento. E quem disse que o terceiro desse homem, meu filho, estava cadastrado no fornecedor? Nossa Senhora. Nesse dia eu lembro de sentir meu estômago embrulhar, minha garganta secar, minha vontade de... E eu não sei como a assistência pagou esse veículo. A partir desse dia, gente, eu pegava aquele calhamaço de papel e conferia um por um, sistema por sistema. Nunca mais eu deixei de passar batido, começar um fim de semana sem conferir o bendito da assistência 24 horas. Eu quase que eu dei um prejuízo gigantesco. Esse foi meu... E aí, informatização de processo, é por isso que eu comecei a desenhar. desenhar fluxos e processos. Hoje a gente digita a placa, já vem Exato. Todas as informações, né? Hoje tá lindo. Vocês lembram de algum perrengue que vocês tenham passado? Com cliente, fornecedor? Eu acho que um perrengue, assim, tá muito igual o seu, assim, acho que não. O meu foi quase morte, né? Não, o seu deu pra dar um infarto. Quase morri. Gente, tinha 19 anos. Nossa, é muito primeiro infarto. Eu já não, passei acho que assim, muito não. com meu pessoal do cadastro esquecer fotos. Não cadastrar as fotos no sistema. E, né, chegou um associado para abrir o evento, também. cadê as fotos? E justo a foto que você... Que não tem, é que você Você precisa. tem 1000 cadastros, tem um sem foto. Qual que você vai precisar? É dele mesmo. Dele mesmo, exatamente. Processo também, né? Sempre voltando pro processo. Na minha época, como gestora da associação, eu já peguei muita coisa, assim, tipo, falta de cadastro, falta de foto. Ou então, assim, na hora que o cara precisa, falar, não, mas é porque eu esqueci de marcar no contrato, mas o cálculo do valor eu fiz considerando. Aí você tinha que pegar o contrato, fazer o cálculo todo de novo, ver se não teve desconto para ver se realmente estava ou não. Então, eu já peguei esses casos assim. E eu já peguei um que me direcionaram para um cliente, que quando eu cheguei lá, a porta estava fechada. E aí eu toquei interfone, né, da associação não atenderam. Aí eu liguei para ele e falei, olha, eu acho que eu tô no endereço certo, tô aqui na porta. Tal. Ele, não, é tranquilo, é só você empurrar a porta com força, porque tem uma bobina de água atrás segurando, porque a porta tá estragada. Eu falei, meu Deus. Falei, que associação que é essa, senhor? Ele não virou um cliente. A gente acabou que a gente nem mandou a cotação nem nada, porque a gente pensou assim, poxa, não arrumou o interfone, né? A tranca da porta, não dá. Segurança. Mas são os detalhes que as mulheres observam, né? A gente é muito Pro homem, detalhista, não. Não, beleza, pode deixar, vou empurrar aqui, tô entrando. Pronto, passou. Nós, mulheres, não, já observamos. Eu, por exemplo, até para contratar.
a gente vai observando os mínimos detalhes, né? Aquela mãe que fala mais do filho, aquela mãe que tem... Contratar a mãe é ótimo, gente. Né? A mãe é tudo, né, gente? As minhas meninas são 100% mulheres e 100% mães. Ai, que beleza. Eu acho que eu tenho duas que sou não. Sou mãe de pet. E dá muito trabalho, né? Dá, Também sou mãe de pet, dá muito trabalho. Ó, dificuldade, né? O sinistro é um perrengue. É a dificuldade. Eu adoro. Você só mexe com o perrengue. Só, assim, às vezes eu não tinha um dia igual ao outro. Então, assim, eu já tive situações muito graves de eu informar óbito pra mãe no telefone. Nossa, mexe com isso, né, cara? Porque às vezes eu atendia você também deve ter, porque às vezes a gente atende a polícia do local e não Nossa, gente. a pessoa. Tem, que tá às no vezes, local. ainda mais porque as associações, geralmente, elas colocam os 0800 no vidro, né? Dão aquele Isso, selinho. Então, a gente é a Não, primeira não. pessoa a saber Então, algumas coisas que, assim, você fica assim... Nossa, e como é que você prepara, às vezes, também a sua família. equipe Pra para absorver essa informação e repassar ela. Sim. Então, assim, o choque deles de quando eles atendem a ligação e tem um óbito no local... Uhum. E é o associado. E às vezes é um associado que eles já atenderam. Que eles já conversaram com ele. E aí, como é que você passa essa informação para a família dele? Entendeu? Para alguém que vai precisar ir para o local, que vai, às vezes, precisar passar para a gente informações sobre o veículo, que vai ter que reconhecer. Então, assim, é muito difícil, até hoje, graças a Deus, né, 5 anos aí de assistência, a gente pegou dois casos que foram assim. E as pessoas que, né, minhas 2 atendentes, que inclusive estão comigo até hoje, que receberam essa informação, elas precisaram de um tempo. Elas recolheram a informação e aí elas precisaram de uns 10 minutinhos ali para poder voltar ao eixo e pensar, tipo assim... Porque nessa hora, você começa a pensar em tudo. Igual o marido de uma delas é Uber. Você começa a pensar... breve, né? Você começa a pensar, tipo, Você poderia lembra ser que a vida é muito ele breve, e tudo. né? Então, assim, é Tive muito caso complexo. De um associado que a esposa envenenou ele. Eu já tive caso de associada querendo saber o rastreamento do marido. Isso não, isso aí é todo mundo tem. Essa Essa é é super boa, acontece. E o marido? E é sempre assim, né? Porque eu tô preocupada que ele ainda não Isso. chegou. Aí você fala, como assim não chegou? Não, é porque a gente tá aqui, tá Só no rastreador, por tentando favor. entrar aqui. Olha aí pra mim se tá realmente Nossa, funcionando. isso é Qual o direto. endereço que tá? Assim, esse associado, a esposa deu veneno pra ele saiu com o carro, foi sentido a casa da mãe, não me lembro mais. E eles entraram em contato com a gente por causa do 0800. Informou que ele veio a óbito, que estava ainda dentro do carro. E o engraçado, não tinha contato da família, só tinha um contato da esposa que matou ele. Gente. Aí quando a gente tudo, ligou, né? Tem nada a ver com acidente de carro, tem nada a ver com o veículo em si. Não, ele Não, parou o tem carro uns e que não tem. ele foi morrendo Passando aos mal, pouquinhos, né? né? Passando mal. E aí a gente foi dar a notícia pra ela. Como? Olha que interessante. Ela que envenenou ele. Então, sucesso, viu? Sucesso, deu certo. Mentira. Eu tive muitos casos nacionais, né? De repercussão de Fantástico. É mesmo? Conta pra gente. Eu não sei se eu posso. Então não pode não, já conta não. Mas, Não assim, queria saber. A gente teve, Cancela. por exemplo, a gente teve um ator muito famoso um tempo atrás que sofreu um atropelamento, o carro era nosso. Meu Deus. Nossa. E aí, isso às vezes gerava um probleminha. Então, assim, eu tive muito perrengue com influenciador digital, que é muito complexo. Ainda tá na era dos influenciadores, né? Mas, é o assim, famoso... o maior perrengue foi meio que dentro de casa. Nós íamos fazer um grande evento no Rio de Janeiro, uma entrega de veículos. E a logística era minha, né, da minha equipe. E a gente mandou para o Rio alguns fiorinos. E o motorista simplesmente não fez um cálculo de altura e passou pelo viaduto e Nossa, danificou. coitado. Gente, mas isso é um problema muito recorrente que eu tenho na assistência. Foi difícil. Dos consultores e até dos próprios associados entenderem que a gente precisa saber a altura do veículo. Tem motivo, muito- né? Tem motivo. Só que esses carros eram para entregar no evento, tipo, 2 dias depois, uma semana depois, um negócio assim. E eles estavam lá no Rio e a gente aqui, e os carros todos plotados, e aí todo mundo passando e filmando. Aquele carro. E aí meu CEO chamou, falou assim, pode vir aqui na sala, por favor? Meu CEO era muito calmo, e ele falava numa calma, e eu desesperada. Por dentro. E ele, não, porque olha só esse vídeo. E eu, assim, e agora, meu Deus? E eu não tenho o que E o falar. setor de marketing maluco comigo, né? Como que isso pode acontecer? Eu falei, não sei. No seu caso, por exemplo, vocês lá são um mapa, né? Nós, no Reboque, somos o território. Então, Exatamente. assim,
tem que ter uma junção perfeita para funcionar. Porque, às vezes, vamos supor, até o horário que você atende o associado, ele faz um agendamento para fazer aquele atendimento. Aí, nesse percurso que ele fez o agendamento, a mãe morreu, o tio, o carro... Aconteceu alguma coisa, o cara voltou sumiu. A funcionar e ele vai embora. E ele não liga pra gente. Aí o prestador chega, na hora que chega, olha, eu não tô localizando o carro. Aí você fica assim, meu Deus, que roubaram, o que aconteceu? Aí você liga pro associado, pro maravilhoso. Não, meu carro voltou a funcionar, foi embora. Aí você fala, ligar pra gente, nessa hora o senhor não pensou, né? Ligar pra pedir. Aí você vai conversar, né? Você chega, então, me cobra sua saída. Engraçados ou terríveis. Eu já catei pedaço de corpo que vocês imaginam. O primeiro que eu fiquei sabendo de pedaço de corpo, eu lembro até hoje. Eu acho que o primeiro marca muita gente, era moto. Isso era moto? Porque não, assim, na verdade, a gente vê cada o meu foi um caso... não vejo, não. O meu foi um caso bem complexo. E o que me marca muito é o cheiro do sangue, porque quando eu acessei o carro, já tinha alguns dias. O cheiro é horrível. Não, isso aí eu nunca peguei, não, glória a Deus. Mas eu gosto. Pesado. O pior de tudo, eu que quis lá no carro. Quem não gosta Não, deixa dessa... que eu vou lá, eu vou lá. Eu tenho que analisar. Não, eu tenho Quando que o reboquista também chega no local, né? Que a pessoa ainda está no local lá dentro do carro, tira foto, manda para assistência, manda pra gente, a gente manda para assistência. Aí fica aquela troca de informação, é legal, é gostoso. Mas E aí tem muita base que a gente tem a gente consegue, né, ter um relacionamento muito bom e tal. E aí tem outras que, igual você falou, são os dinossauros. Exatamente. E é impossível. De assistência E tem um caso muito engraçado. Infelizmente, até uma dica horrível para as pessoas. Mas a gente teve um cliente que ele capotou o carro, né, ele deu PT no carro, um PT estrutural bem grave. E aí, quando a polícia chegou no local, isso é relatado em BO, a polícia chegou no local e ele estava no boteco bebendo. Aí a polícia falou, mas você estava bebendo antes? Ele, não, eu tenho que comemorar. Eu acabei de quase morrer, eu vim pra cá comemorar. Agora, abre uma E aí, como que faz algum teste de bafômetro nele? Esse caso era um caso cômico, assim. A gente teve um caso que foi ótimo. Que ele está lá e o grau do... Não, mas a polícia no bafômetro não dá, né? Não tem como, não. Como que eu vou fazer? Ela relatou no BO o seguinte, não teria... esse teste não seria cabível nessa situação, por mais que ele tivesse bêbado e acusar a alcoolemia da mesma forma. E a gente, como analista, o que a gente faria naquela situação? Não tinha o que fazer. Até porque o argumento dele vai ser justamente, não, porque eu tava muito assustada e eu bebi depois. Eles pensam muito, é muita coisa, assim, que eu não sei como que eles têm essa... E a assistência 24 horas, pegando um gancho nisso, ela tem uma importância muito grande. Para pegar... um ponto de análise crucial. Sim. A gente desenhou vários scripts, né, da assistência, até importante. A profissão fazia diferença, principalmente no roubo e furto. Então, assim... a gente tem o que você pega no time da assistência, você não pega mais depois no evento. Ué, então, é igual esse caso, que pra gente foi ótimo. Inclusive, foi aqui de BH. A associada, ela bateu o veículo. E, assim, a frente do veículo, acabou. Não tinha mais motor. Não tinha. E aí, o que acontece? Ela bateu, tava ali uma amiga. Elas não acionaram a gente. Quem acionou a gente foi um amigo delas que estava passando pelo local, que estava vindo da mesma festa que elas estavam. E viu, parou, ligou na assistência, porque ela conseguiu falar para ele da onde era, ele pesquisou, achou os 0800 e ligou pra gente. E aí ele, na ligação com a gente, falou assim, não, eu tô ligando e tal, para poder falar que o veículo, placa tal, teve um sinistro. Ele tá batido aqui e explicou o que era e tal. Aí a gente perguntou, que a gente jogou e viu que era uma associada, né? Perguntou se ela estava no local, se estava tudo bem. Ele falou assim, não, tá, é uma amiga minha, porque ela e a amiga dela estão loucaça aqui no carro, estão bebaça. Mas isso já aconteceu. Eu falei, por exemplo, assim, normalidade, gente, pega todas as informações, nada aconteceu. Pega a ligação e manda pra associação. Então, deixa no mute... Deixa espaço para ele comentar, para ele continuar falando. E pergunta. Mas tá tudo bem com elas? E ele assim, não, tá tudo ótimo. Elas só estão muito doidonas. E ele falando assim, ele falou assim, nossa, se gente, entregou de tivesse bandeja. a ciência de que eu, pelo menos, penso dessa forma, porque eu estou aqui e aqui. Sim. Né? Então, estou dos dois lados. Por exemplo, eu vejo dessa forma. Para mim, a assistência é o coração e o sinistro é o rim. Eu penso assim, sem os dois não funciona nada, né? Então, a associação que tem uma assistência no colo, na mão, né? Que tem os seus prestadores cadastrados, que fideliza o prestador e tudo, ela tem tudo. Porque,
assistência é o mapa. O prestador é o território. Ele é o cara que está ali na hora, no momento, ele sabe de tudo. Então, assim, quanto mais você fideliza seu prestador, mais fiel a você ele vai ser. A gente já recebeu vídeo de prestador que, fingindo que não estava acontecendo nada, que estava fazendo uma vistoria do carro, né, tirando foto, ele gravou o associado embriagado, que não conseguia falar direito, não conseguia ficar em pé. E aí ele gravou um vídeo e mandou pra gente. E ele olha a situação do associado e manda as fotos do veículo normal, mas assim, que justamente por essa parceria, conta tudo pra gente. Sim, Chega lá quando é fraude, ele fala, essas tomaram, e manda foto, e fala assim, é debochada. Eu já tive, por exemplo, um caso de um associado que bateu o carro, ele foi hospitalizado, ele pediu a irmã para entrar em contato, falar que ela estava dirigindo. E o primo, por ser interior, o pessoal de interior é ótimo, né? Aí, no momento que o reboque chegou, a irmã não estava no local. Quem que estava conduzindo e tal? Não, meu primo foi para o hospital e tal. Conta tudo. Gravou tudo. E isso veio... Eu nem precisei fazer uma negativa. Quando a gente mostrou a gravação e tudo, pedimos o sumário de alta do hospital dele e tudo, ele nem deu entrada no evento. Desistem. Eu tive um desses que eu até apresentei. Gente, é crucial. Vamos terminar. Vamos lá, tenho mais 2 perguntinhas rápidas, a gente tem só 2 minutinhos, tá? Essa parte eles vão cortar. Fingir autoridade. Para a gente finalizar, que a gente está chegando no último minutinho, 2 perguntas que eu gostaria que vocês respondessem em 30 segundinhos, tá? Como mulher, qual que foi o grande sonho que a proteção veicular, que o mercado de proteção conseguiu realizar na vida de vocês? Enquanto vocês pensam, eu vou responder 2 grandes sonhos. O primeiro foi o que eu falei no começo do podcast, que é trabalhar com mulheres. Eu amo o meu time, poder transformar um pouco a vida das minhas meninas, entregando o meu melhor e deixando que elas tenham qualidade de vida, que é aquilo que eu prego e que eu vivo dentro da Consult, é um sonho realizado. E o outro grande sonho é ser porta-voz. Não que eu esteja representando ou que eu me intitule assim, mas ultrapassar uma barreira minha própria, que é falar em público, foi o mercado de proteção que conseguiu me dar. Então, esses 2 grandes sonhos foram que a proteção conseguiu fazer por mim. O meu é parecido. Escutar de algumas pessoas que eu era um exemplo, que elas se espelhavam em mim, até por eu estar num ambiente muito masculino, que enxergavam ali uma possibilidade de fazer novas coisas, foi muito interessante. Então, eu estou escrevendo um livro pensando nesse público, né, também feminino ali, dessa questão de empatia que eu aprendi com mulher e eu gostei de transmitir isso para as equipes que eu tinha, que quando o sinistro, né, ele é muito envolvido em números, mas cada número daquele é uma pessoa, Sim. é uma família, é um impacto que você causa. E o brasileiro tem um amor muito grande pelo carro, né? É cultural, e a gente impacta de uma forma que a gente tira um bem dele ali, quase um bem da família, né? Durante um tempo, e aí sinistro tem uma urgência danada por causa disso, e às vezes a gente fica falando muito em número, porcentagem, são pessoas, né? São pessoas atrás daquilo ali, e aí quando eu consegui ressignificar essa questão dessa porcentagem desses números em algumas pessoas, isso foi muito importante. Não é o número total de uma FIP, de uma indenização, é um novo sonho que você vai proporcionar ali para a pessoa, que é um novo carro, é algo que ela perdeu, e era muito interessante ver isso mudando ali na cabeça das pessoas. Quando sai o livro, Samara? Saí até esse ano. Eu estou enfrentando um grande projeto agora, graças a Deus. E aí esse projeto está, né, usando muito da minha cabeça. E aí eu resolvi dar uma pausa na escrita, mas a gente já tem ali uma estrutura legal. E aí eu vou lançar esse e-book, esse livro físico, falando muito desse atendimento humanizado, desde a assistência, Legal. Que tem que fazer perguntas ali consolidadas, até a finalização do sinistro ali, que são os 2 pontos principais de qualquer empresa que desse ramo de seguro ou de associação, que é os 2 principais produtos que se coloca. No finalzinho, a gente vai deixar as redes sociais, vocês aproveitam para seguir a Samara lá, que ela vai dando novidades sobre o lançamento do Ana. E qual foi o seu maior sonho que a proteção te proporcionou? Então, primeiramente foi me colocar, né, no mercado, ser reconhecida. Eu mesma não tenho essa proporção, né? Eu conheço muita gente do mercado de proteção veicular. Sou muito conhecida, mas eu mesma não me vejo dessa forma. E ver as minhas meninas se espelharem muito em mim, minhas filhas, né?
essa gratificação mesmo de dever cumprido, de fazer realmente o que eu gosto, de acordar de manhã e falar assim, eu não vou trabalhar, eu estou indo fazer o que eu gosto. Essa é a minha satisfação maior. E dar a oportunidade também de outras pessoas entrarem no mercado de trabalho, realizar sonhos, né? Que são sonhos destruídos e realizados. Eu falo que a gente compra problemas, né? E dissolve aquilo ali e vai embora. Esse foi o meu maior sonho realizado nessa área. E gosto muito. A gente é apaixonada, tem jeito. Sou apaixonada. Foi você. Eu acho que eu compartilho de vários do que vocês disseram, né? Eu acho que em crescimento pessoal, né? Igual você tinha falado, na questão de falar em público, que para mim sempre foi uma dificuldade. Eu sou muito tímida, então, assim... então, a gente luta com isso o tempo inteiro. Eu acho também essa questão do que a gente movimenta, né? Enquanto empresa. Então, assim, dos meus colaboradores todos e tudo. Então, eu sou muito feliz e muito contente com isso que me foi proporcionado, né? Várias famílias que a gente ajuda, né? Dentro disso. E de de conseguir ter algo diferente no mercado, que é de trazer essa questão de uma qualidade que até então para um setor que não se falava, de uma humanização também para assistência que não se tinha muito isso. E aí, junto com isso, vem, às vezes, né, o renome que a gente tem, que a gente não sabe nem que tem. Que tem. Que pra gente é algo que já é natural ali, já é corriqueiro da gente. Quando você vê, tem um monte de gente te vendo que você não tinha percebido. Não tem noção. Então, eu acho que muito isso. Hoje mesmo, eu fui no salão, a Nájila falou, eu vi lá a sua postagem, ela é minha cliente. É verdade. É a nossa cabeleireira maravilhosa. Eu adoro ela. Uma mulher de ferro, tá? De ferro. Ela é maravilhosa. Meninas, chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria muito agradecer novamente a presença de vocês. Foi uma honra dividir a mesa, falar um pouco sobre esse mercado, entender como o mercado ajuda vocês e como vocês também contribuem muito com o nosso segmento. Eu queria agradecer por vocês continuarem puxando cadeiras e levantando outras mulheres. Isso é muito importante. E a gente só pode estar aqui hoje, sentada nessa cadeira e tendo um pouquinho de voz, porque as outras mulheres que vieram antes da gente batalharam por esse espaço. Então, tudo que a gente constrói hoje, essa é a minha visão, também abre espaço para a Beatriz, para as suas filhas e para as próximas que virão. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. E aproveito para deixar aqui a rede social de cada uma. A gente vai colocar aqui embaixo, no descritivo do vídeo, que eu acho que fica mais fácil. Então, siga a gente nas redes sociais e vocês podem deixar uma última palavra final, uma frase, o que vocês quiserem dizer. Eu vou usar minha frase do momento e eu acho que é muito importante que às vezes as mulheres não têm, né, uma crença ali nelas forte. Nada do que você planta hoje você colhe naquele momento. Sim. Então, grandes árvores ali, principalmente as frutíferas, precisam de tempo. Então, estudem muito, procurem ter o conhecimento e ter a segurança que precisa ter para, às vezes, não ter um argumento ou ser incisivo demais, ganhar ali na palavra, no resultado. Uma pessoa sem dados tem só opinião. E a gente só vê o resultado de cada um. Ana. Então, eu vou deixar aqui uma frase que eu falo sempre, né? O pessoal até das assistências ri muito. Vamos acordar, vamos para frente. Nós, mulheres, temos que continuar conquistando nosso espaço. Vamos mexer o doce, vamos embora, que tem muita coisa para a gente aí. Tem muita, muita coisa mesmo. Se tiver coragem, disposição, né? Mexe o doce facinho. Eu acho que nesse momento eu agradeço, né, a oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar e de trazer várias questões, igual a gente falou aqui, com certeza várias outras mulheres passam e em determinados cargos passam coisas até um pouco mais complicadas do que nós estamos. Mas eu acho que isso, e principalmente da gente sempre lembrar de apoiar uma outra mulher. Sim. Né? Da gente ser essa rede, da gente apoiar e da gente não facilmente criticar o trabalho das outras, né? Umas das outras. Então eu acho que muito isso, assim, de vamos nos apoiar, vamos nos acolher, vamos dar aquele igual vamos falar, né? A broderagem faz. Chama no cantinho, fala, mas ali para todo mundo, você sustenta junto. Sim. Então eu acho que muito isso. Gente, é tudo isso, é só tudo isso. Esse tanto de mulher inteligente, interessante, que trabalha e atua no nosso segmento. Muito obrigada e até a próxima.